Vida e Saúde, começando na sua tela em clima diferente aqui. É só o começo de uma semana toda especial. Quem está comigo hoje, doutora Daniela Cano, você sabe. Doutora, segunda da mudança, mas a gente vai dar aqui uma direcionada especial para nossa máquina, essa máquina especial que Deus fez, a máquina humana. Exatamente, o nosso corpo é o templo do Espírito, ele criou de uma maneira muito especial, a gente vai entender um pouquinho melhor como que foi esse processo, né, Teru? Você vai entender, eu quero entender também. Olha, não é preciso entender muito sobre ciência não para perceber a complexidade, a beleza do nosso corpo. Estudar sobre ele é o que tem feito muitos ateus acreditarem em Deus, muitas pessoas dedicarem a sua vida para a manutenção e cuidado com a saúde. Afinal, nosso corpo é uma máquina. Você sabe do que eu estou falando, e uma máquina que foi feita por um Criador cheio de amor e cheio de sabedoria. Essa é uma semana super especial e durante ela a gente vai falar muito sobre toda a nossa natureza humana, acompanhada pela nova revista Esperança, A Máquina Humana. E ainda vamos ter exercícios a semana toda, porque essa máquina precisa de movimento. Hoje, por exemplo, você começa com Pilates, com Tânia Santos por aqui. Na receita, nossa querida chefe Arlete Júlio vai te ensinar a fazer um delicioso bolinho de grão de bico. Olha aí, é para você se animar por aí, tá? E eu começo trazendo, doutora Daniela, olha, a nossa meditação, vislumbres da eternidade, esse devocional que tem nos acompanhado ao longo desse ano. E, mais uma vez, hoje vamos ler um texto da Bíblia, que está aqui no dia de hoje. Se você tem a sua meditação, provavelmente já deu uma lida aí. E esse texto está lá em Apocalipse 5, verso 13. E diz assim, olha, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. E eu digo amém. Realmente, o único que é digno de louvor e de toda a nossa adoração é esse Cordeiro. E doutora, a gente no programa de hoje vai entendendo quem é esse Deus Criador, talvez a melhor forma de nos tratarmos, nos olharmos e nos cuidarmos, não é? Com certeza, quando a gente olha a perfeição com que cada nervo, cada célula foi criada, a gente consegue entender melhor o amor dele por nós, Teru. Olha só, vem pra cá, esse programa vai ficar marcado aí pra você. A Máquina Humana essa semana promete. Primeiro dia hoje, vamos entender o plano divino, o plano de saúde divino. O que é que Deus planejou pra gente? Em 30 segundos a gente tá de volta, então convida os seus amigos, convida os seus familiares, manda aí um zap. Liga na Novo Tempo, que tá começando Vida e Saúde e vai ser bom pra você. E para você que acompanha o Vida e Saúde, está sentindo que a casa está diferente aqui, né? É realmente para causar em você essa mexida. A gente precisa dedicar um pouquinho do nosso tempo e da nossa atenção e da nossa intenção também no cuidado desse corpo que, como disse a doutora Daniela Cano, é templo do Espírito Santo. E essa semana está começando hoje, a Máquina Humana é o tema, a gente está muito feliz, muito animado, porque essa semana foi planejada com muito carinho e ela é inspirada na revista Esperança, A Máquina Humana, está aqui do meu ladinho, olha. E você vai ver aqui muito sobre o que nós escrevemos aqui. E ela foi, eu ajudei a escrever, participei da escrita da elaboração, eu e a doutora Gisela Maldonado. E esse nome, a Máquina Humana, ela reflete justamente, gente, a maior criação de Deus, você, eu, e Ele nos guardou, nos tem nesse corpo moldado por suas próprias mãos. Isso é um privilégio que nenhuma outra criatura é descrito com esse privilégio na Bíblia, né, doutora? Com certeza, a gente foi feito de uma maneira muito especial quando a gente olha a criação, né, Teru? E nós não viemos do macaco, não é? A gente foi criado de uma maneira muito diferenciada.
Gente, você tem ideia de todo o potencial e complexidade que guarda o seu corpo, a sua mente e que acaba refletindo, mesmo depois da queda do homem, né, de termos pecado, ainda reflete sabedoria e beleza do nosso Criador? Pois é. Durante toda essa semana a gente vai abordar esse assunto. Eu estou ansiosa para compartilhar um pouquinho mais sobre isso com vocês, tá bom? Quero a sua participação, claro. Conta aqui pra gente, tira sua dúvida, fala o que é que você está pensando sobre esse tema, o que é que você gostaria de ver por aqui. Se você tem uma curiosidade, o que você quiser falar sobre a máquina humana, o nosso WhatsApp está aberto para você, tá bom? O nosso número é 12 982 66 0004. O QR Code aqui, como sempre, te dá acesso ao nosso contato também. Você pode falar com a gente e vamos ouvir e vamos aproveitar a presença da doutora Daniela aqui com a gente hoje. Doutora, você que está à frente da Sou Saúde, juntamente com o Dr. Luiz Fernando Sela, que toda segunda-feira reveza com ele aqui para falar sobre esse cuidado que a gente precisa ter, essa intenção. Hoje eu queria ouvi-la falando um pouquinho sobre como a criação de Deus tem a ver com o nosso plano de saúde, algo que parece tão distante da nossa realidade, pelo menos dos brasileiros, né, doutora? É verdade. Quando a gente já vai lá para o Gênesis, Teru, a gente vê como Deus foi criando, foi moldando aquela terra, criando um ecossistema para no final da criação, então ele coroa com o ser humano. E o ser humano foi criado de uma maneira muito especial e tudo que você vê que foi criado antes dele, foi criado para ele, na verdade. Então nós já tínhamos a água, não é? As estrelas, o sol, a lua, o dia e a noite, né? Já estavam separados. O ciclo circadiano, esse ciclo de 24 horas, tudo, Teru, tudo foi criado. O ar que o ser humano estava respirando, as árvores com as frutas e verduras que Deus já tinha dado para o ser humano comer, já estava tudo estabelecido para que ele tivesse vida e uma vida em abundância. É interessante pensar sobre isso, porque a gente comenta aqui no programa sempre, ouve vocês falando, ouve vocês trazendo dados científicos sobre como esses elementos criados por Deus são promotores de vida. E no mundo de pecado, não só promovem e previnem doenças, mas também tratam. Exatamente. Hoje a medicina do estilo de vida tem mostrado isso, né, Teru? Uma coisa tão básica, que é uma alimentação mais saudável, mais in natura, que a gente fala, tomar uma água realmente que seja mineral, que não seja águas, né, gaseificadas e cheias de corantes, adoçantes. Esse era o plano de Deus, né? O horário para dormir, ter a comunhão com Ele. O casal foi criado, Teru, Adão e Eva foram criados e eles tinham uma comunhão direta com Deus também. A gente sabe que, infelizmente, com o pecado, a gente foi para muito longe de Deus, foi muito para longe do natural, né? Foi para o artificial e isso tem causado doenças. Às vezes as pessoas vêm para mim e falam assim, ah, doutora, Deus quis assim quando fica com uma doença ou alguém morre da família. Eu falei, não, Deus não quis assim, né, Teru? Deus quer vida. Mas você sabe que uma das coisas que eu aprendi ao longo desse Vida e Saúde, doutora Daniela, e foi com vocês que eu aprendi, com você e o doutor Luiz Fernando, foi que esses 8 remédios da natureza estão na Bíblia. E aí eu quero dar uma passeada por aqui agora, porque eu queria que você pontuasse esses 8 remédios citando o livro da Bíblia, pode ser? Vou levar até essa Bíblia bonitona que me trouxeram aqui. Olha, adoro a Bíblia de Estudo Andrews. Quem aí em casa tem, sabe do que eu estou falando. Uma Bíblia maravilhosa. E eu quero começar aqui, doutora, falando de um primeiro remédio que Deus criou, que é o ar puro. Em Gênesis 1, 7, 8, nós lemos, e assim foi. Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. Ao firmamento Deus chamou céu, e passaram-se tarde e amanhã, e esse foi o segundo dia. Muito lindo, né, Teru? A gente percebe que na criação existe uma ordem, né? Existe uma ordem para criar um ecossistema. E a gente percebe que esse ecossistema foi criado não só para o homem, mas para a natureza toda, para as plantas, para os animais, para que eles pudessem interagir uns com os outros. E um desses remédios que Deus já colocou lá foi o ar puro. Como é que a gente fica alguns dias sem comer, pode ficar alguns dias sem água, mas sem ar a gente não consegue ficar uns minutos. Então o oxigênio
não é, que vem da natureza, e essa troca, Teru, que eu acho muito linda, não é, quando a gente estuda a fotossíntese, que as plantas estão dando oxigênio e a gente está exalando gás carbônico e tem essa troca. Então, toda a criação foi feita para que a gente tivesse essa interação harmoniosa com toda a natureza, inclusive com as plantas. Então, a gente vê que Deus cria algo que é essencial para o ser humano, que é o ar, o nosso oxigênio, nesse momento aqui. Se você tem uma Bíblia e quiser pegar, para você poder acompanhar e grifar aí e anotar, né? Eu gosto de anotar aqui na minha, número 1, que é a que Deus fez. Mas a gente vai seguir, doutora, porque Deus fez também algo maravilhoso, descrito em Gênesis 1, versos 16 e 18. A gente está usando essa versão aqui, olha. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Foi criado, então, né, Teru, o dia e a noite e o sol iluminando. Eu acho muito lindo quando a gente vê, desde o primário, na verdade, né, o sistema solar e todos aqueles planetas, né, nesse sistema que está pequenininho, não é? Dentro de um grande universo que Deus também criou. Mas a gente vê que a distância do Sol até a Terra, né, a Terra girando, tudo, né, dando essa diferença de dia e de noite e também as estações do ano. Eu acho isso tudo muito perfeito. E se o Sol estivesse um pouquinho mais próximo da gente, a gente já estaria todo frito. A gente ia virar Teru frita. Ai, não Dani dá, frita. não dá. Agora é o seguinte, é interessante como eu falei para você, né? Minha vida inteira sou cristã, nasci na igreja e eu nunca tinha feito essa relação até alguns anos atrás, quando aprendi com vocês, que essa criação dos luminares, por exemplo, dos luzeiros, né, dos luminares, na verdade tem a ver com o nosso ciclo circadiano, por exemplo. Nossos hormônios são regidos por esse ciclo, né? Ter a insulina, o cortisol. Por isso que, por exemplo, quando a gente dorme mal, tem mais chance de ter diabetes tipo 2. Quando a gente dorme mal, fica mais difícil controlar a pressão alta, mesmo tomando os medicamentos. Ter é incrível, porque o cortisol ele fica desregulado, e o cortisol vai fazer com que a pressão fique um pouco mais alta. Então, olha como Deus deu, inclusive, o horário para a gente dormir e o horário para a gente acordar, esses hormônios, tudo que funciona no nosso corpo tem a ver com nascer o pôr do sol. Agora a gente vai seguir, porque mais adiante, no mesmo capítulo, capítulo 1 e o verso 29, Deus vai dar para a gente uma descrição do que seria a dieta ideal, essa dieta saudável, doutora. E em várias outras partes aqui da Bíblia, a gente também pode ver. O que está acontecendo? Ah, não, acho que acionou aqui, mas está tudo certo. Acionou aqui acho que pode tirar. Vou ler, Gênesis 1, 29 diz assim, olha. Então Deus disse, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimento para vocês. Olha só, Deus então dando uma descrição assim, uma prescrição quase, né, doutora? Eu acho muito lindo isso, Teru, porque ele fala o que ele deu, ele ofereceu, e isso que ele deu também não vira lixo, né? É reaproveitado. Então, tudo que Deus dá é para promover a vida eterna mesmo. E o que, olha só, a gente percebe, né, que vai lá, a gente está tendo milho, aqui a gente está tendo a ervilha, a cenoura, e todos os nutrientes que a gente precisa estão na natureza, elas vêm da terra, só que em diferentes formatos, em diferentes cores, não é? As vitaminas, os minerais, isso. É muito lindo, né? Que tudo que a gente vai colher de exames, quando você vai fazer o check-up, o magnésio, o cálcio, o fósforo, o zinco, vem exatamente da terra, Teru. Olha, gente, em outras partes da Bíblia a gente vê Deus orientando quanto à alimentação, porque essa é uma questão muito importante, não só para o nosso funcionamento, mas também para a nossa própria compreensão de quem é Ele e de quem somos uns para os outros. Exatamente. Quando a gente se alimenta mal, isso pode ficar um pouco bagunçado, né? Exatamente, Teru. Ele fez a gente para interagir com a natureza, com os animais, com a terra e inclusive com os alimentos que Ele mesmo deu.
criou para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Agora, gente, em Gênesis 2, aí passa para o próximo capítulo. Se você está com a sua Bíblia aí, Gênesis 2, verso 3, diz assim, olha... Então Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois foi neste dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. É muito interessante, né, Teru? Depois de criar o ser humano, então ele vai e abençoa o sétimo dia, não é? Santifica esse dia. Ele não precisava descansar, mas ele cria esse dia para que fosse um memorial da criação, para que a gente lembrasse dele e para que a gente lembrasse para o resto, né, até a volta de Jesus, de que realmente ele é o Criador e que nós estamos como filhos e criaturas dele, né, como criaturas amadas dele. E é interessante que ele faz isso depois de um ciclo, né? Se a gente lê linearmente aqui o capítulo, a gente vai ver que tem a sequência da criação e esse foi o ato final, né? O ato final da criação. Não porque Deus se cansa, não porque ele precise desse descanso, mas porque ele nos deu o exemplo de que nós precisamos recarregar as baterias conectados na fonte certa. É verdade, Teru. O ser humano já tentou mudar o calendário várias vezes para 8 dias, para 10 dias, mas a gente percebe que as coisas de Deus são perfeitas. E se a palavra dele fala que a semana tem 7 dias e que no sétimo dia ele descansa e que nós deveríamos descansar também, é impressionante que a semana tem 7 dias mesmo. Não adianta tentar mudar as coisas que Deus criou, né, de uma maneira tão perfeita. Da mesma maneira que temos o ciclo circadiano, a gente tem um outro ciclo que é o ciclo septagiano. Exatamente, que é o de 7 dias, né? É impressionante que a gente vê, inclusive, Teru, já tem vários estudos mostrando que a gente tem uma reparação do nosso DNA diferente no sétimo dia. Alguns antibióticos, você não vê que a prescrição dos antibióticos, 7 dias, né, as viroses duram 7 dias, e que a gente percebe nos hospitais que depois de 7 dias realmente tem um restabelecimento melhor. Então, realmente, a gente sabe que Deus tem um dia especial para Ele, não para Ele, né, para a gente, na verdade, que Ele criou. Gente, vamos seguir. Esse é um estudo que você pode fazer de maneira mais aprofundada aí. A gente está passando aqui só para trazer para você essa novidade também, que a Bíblia, Deus se preocupou com cada detalhe da nossa existência. Vamos seguir, doutora? Porque aí, em Gênesis 2:10, a gente vê o seguinte, olha, um rio fluía do Éden para irrigar o jardim e de lá se dividia em 4 braços. A gente já vê a menção da água lá no começo da criação, onde Deus diz que só havia água por aqui, ele faz a separação então da atmosfera, né, com essa água. Depois a gente vê que Deus também separa a parte seca da parte molhada, mas esse verso fala sobre essa abundância de água passeando pela terra. Exatamente, para irrigar o jardim, olha só. E com certeza o casal, o Adão e Eva, já podia estar tomando aquela água mineral, né, Teru? Hoje a gente compra água mineral nas garrafinhas, mas na verdade a água é mineral porque ela vai lá para baixo da terra, não é? Passa por todas as pedras e vai adquirindo aqueles minerais para nos hidratar e para nos dar saúde. Hoje muita gente tem algum problema de saúde porque não toma mais água mineral, né? A água que a gente toma já não tem os minerais que a gente precisaria, na verdade. E o Criador se preocupou com esse detalhe. Quando ele estava planejando o ambiente que seria ideal para mim e para você. Vamos seguir? Em Gênesis 2:15, a gente vê que Deus dá ao homem uma certa governança, mas isso se reflete numa ação, gente. Gênesis 2, verso 15, diz o que aí na sua Bíblia? Ó, nessa versão diz assim, o Senhor tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e o guardá-lo. Ninguém cultiva só ali de braço cruzado contemplando, doutora. Não, ele não ia ficar... O ser humano não ia ficar lá na rede, né, olhando para o teto, Teru. Não. Era para ele faz parte do todo, mas ele precisava trabalhar por esse jardim. Movimentar o corpo, né, interagir com a natureza, colher aquilo que ele plantava. Então, olha que coisa mais abençoada. Movimentando o corpo, a gente está vendo aqui que o exercício físico está implícito. Aliás, o movimento. E provavelmente esse movimento não traria fadiga, aquele cansaço excessivo que a gente experimentou depois do pecado. Mas, pelo contrário, você falou, né, quando a gente cultiva, a gente vai ter fruto, a gente vai ter assim, uma certa realização
desse trabalho realizado, doutora? É um trabalho útil, na verdade, né? Você cultivar e guardar o jardim. Quando a gente tem uma plantinha, a gente cultiva e guarda, já traz uma felicidade, né, Teru? Você que gosta de mexer com as plantinhas, não é? É impressionante. E Deus criou realmente aquele jardim, colocou o ser humano lá para se movimentar, cultivar e guardar, né? Preservar. Gente, não sei se você percebeu, mas a gente está passeando aqui pelos 8 remédios. Estamos caminhando aqui para um remédio da natureza que é mais difícil de vermos assim, de maneira concreta. Mas olha só o que tem lá em Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. Um conselho, aí a gente vê um alerta conceito, aqui, um né? princípio de temperança bem claro. Exatamente, Teru. O ser humano, imagina que ele foi criado e foi colocado num jardim com vários tipos de árvore, vários tipos de frutas, Teru. Não tinha agrotóxico, né? Não estava com veneno, estava tudo perfeito para nutrir aquele casal. Mas ele falou, ó, tem uma árvore lá no meio do jardim, né? Fique esperto, não vai para lá, porque se comer vocês vão morrer. Então foi um alerta, né, que Deus está dando, um conselho, como você falou, porque Ele criou, né, o ser humano. E Ele falou, ó, eu sei o que vocês podem comer de todas aquelas árvores, mas tem uma que não é bom comer. Gente, está o princípio aqui. Ao longo Sim. da Bíblia, a gente vai ver que esse princípio ele é mais explicado quando Deus dá orientações bem específicas sobre temperança mesmo, sobre aquilo que é nocivo para o nosso corpo, para a nossa mente, sobre os alimentos que trazem até doença, sobre práticas que não são benéficas para a nossa saúde, para a nossa plenitude. E a gente segue, doutora, com o último remédio aqui, descrito em Gênesis 3:3. E aí a gente vê ali que a gente precisa desenvolver o que Deus disse aí, olha, em Gênesis 3:3. Mas, disse Deus, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Parece uma orientação até um pouco dura e quando nós pensamos nas coisas que Deus fala para a gente ficar longe, e a gente gosta daquilo, parece que Deus está sendo chato, né, doutora? A gente duvida, né, do amor de Deus, a gente acha que a gente pode fazer o que quer e realmente a gente pode, porque nós fomos criados com liberdade de escolher. Mas quando a gente confia, a gente sabe que Deus tem o melhor. Então, esse é um teste, né? É um teste, essa confiança em Deus, a fé. Ainda mais no mundo que nós estamos hoje. Se a gente não exerce a fé, como é que a gente sobrevive? Eu não consigo entender como as pessoas conseguem sobreviver, né, sem ter essa confiança. E a palavra de Deus, né, tem o que Deus fala pra gente, o que a gente deve fazer ou não. A palavra de Deus, inclusive, diz que a gente deve aprender a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso inclui coisas que nem sempre a gente entende plenamente. Mas, se a gente confia e obedece, olha, a gente tem mais para frente a certeza de que Deus estava certo e que Ele nunca falha. Como a gente viu aqui, gente, os 8 remédios da natureza existem desde a criação do homem. Deus fez esses remédios aí para promover a saúde, nossa saúde, facilitam o nosso trabalho de restauração do corpo. Vem para cá, doutora. Também vão agilizar, vão trabalhar por nossa mente, uma mente mais aberta no sentido de compreender a vontade de Deus, doutora. E para saber mais sobre os 8 remédios da natureza e do plano divino de saúde, eu quero que você peça a sua revista Esperança, a Máquina Humana. Olha só, a primeira pessoa que pode pedir agora é você, ligando para cá e pedindo a sua pelo telefone que você já sabe, 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir, ó. Pode ligar, né? A Helena está esperando sua chamada, a Silvia, a Joelma, a Débora está aqui também. 0 operadora 12 21 27 31 21 para falar com nossas atendentes aqui. Pelo WhatsApp também dá para pedir no 12 98244 44 49. 49, ó. Tô falando nova, mas é 9, tá? A revista é nova. E é o seguinte, além da nova revista Esperança, Novo Tempo também preparou um super documentário que também leva o mesmo título, A Máquina Humana.
E, doutora Dani, esse documentário, olha, vai ser exibido aqui a partir deste sábado, 5 de outubro. Você já tem compromisso? Vai ser aqui no Novo Tempo, então você vai poder assistir aqui na sua telinha. Vão ser 4 episódios e eu quero compartilhar com você um trechinho muito especial já do primeiro episódio. Acompanhe. Viajar sempre foi para mim uma forma de explorar o desconhecido, um mergulho em culturas diversas e uma aventura em busca de experiências novas. Nos últimos anos, embarquei em uma jornada diferente, voltada para a compreensão da qualidade de vida, dos segredos da saúde e da longevidade. A cada descoberta, ficou cada vez mais claro para mim que as semelhanças entre o corpo humano e uma máquina são mais profundas do que costumamos imaginar. E nesta fase da jornada, busquei a orientação dos melhores profissionais no campo da longevidade, especialistas no funcionamento do corpo humano e que têm em seu DNA o cuidado com a saúde integral. Meu objetivo é encontrar respostas claras e compreender como podemos cuidar de maneira mais eficaz desta incrível máquina. A máquina humana. Já viu, né? A Máquina Humana é um documentário que vai explorar essa complexidade, a perfeição do nosso corpo, por meio de uma série de analogias com máquinas e carros, e vamos abordar a saúde humana através de perspectivas que vão envolver a ciência, a tecnologia e principalmente a espiritualidade. Então, olha, já convido você para não perder, vai ser o primeiro episódio já sai agora, dia 5 de outubro, este sábado, aqui na TV Novo Tempo, tá bom? Doutora, vamos fazer um intervalo rapidinho. Tá animada para assistir o documentário? Tô muito, não vejo a hora de ver. Ela já perguntou que horas vai sair. Logo, logo a gente vai liberar essa informação aqui. Aguenta aí, que hoje ainda tem exercício físico para você fazer junto com Tânia Santos. Vamos botar essa máquina para funcionar aí. E vamos ter ainda na receita um delicioso bolinho de grão de bico com a nossa querida chefe Arlete Júlio. Tudo para você aqui no Vida e Saúde.